de você virar o CSI do Point of Care, vamos congelar a imagem por alguns minutos e falar sobre biossegurança e cuidados com o equipamento, para que ele seja a solução e não o problema. Nesta sessão, vamos falar sobre a abordagem do paciente, os momentos críticos do exame e sobre os efeitos biológicos do ultrassom. Vamos lá? Obviamente, antes de qualquer exame físico, nos introduzimos ao paciente, caso não sejamos o médico responsável pelo caso, e explicamos em linguagem muito simples o objetivo e os limites do exame físico guiado por ultrassom. Devemos garantir, acima de tudo, a privacidade e conforto do paciente durante o exame, especialmente em ambientes compartilhados, como enfermarias e pronto-socorros. Biombos, cortinas e, em condições muito limitadas, um singelo lençol pode prevenir a exposição desnecessária do paciente. O conforto do paciente também ele deve ser buscado, através do adequado posicionamento seu, do paciente e do equipamento para respeitar a ergonomia, dignidade e segurança, mas sem comprometer a qualidade. Eu fiz um vídeo falando sobre posicionamento durante o exame. Eu vou te deixar o link na descrição deste vídeo. Até mesmo a melhor ferramenta, quando mal utilizada, pode causar danos. Devemos garantir que cuidados de higiene sejam realizados antes e depois do exame, incluindo higienização das mãos, do transdutor, dos controles e do monitor, em concordância com os protocolos institucionais. Quando necessário, o uso de EPIs e capas de proteção para transdutores, eles devem ser utilizados na prevenção de infecções hospitalares. E comunicação é a chave de um exame de sucesso. Engaje o paciente no exame. Mostre estrutura simples de entender, pois a colaboração do paciente permite uma melhor interpretação, diagnóstico e maior assertividade, especialmente em casos críticos. Lembrando que o exame POCUS ele deve ser integrado ao raciocínio clínico com registro apropriado, cuidado contínuo e envolvimento de equipe multidisciplinar. E no tocante à biossegurança, vamos mostrar por que o ultrassom é tão seguro. Falamos nas sessões passadas que as ondas sonoras, ao passarem pelo corpo, elas promovem efeitos biológicos advindos da absorção da energia sonora. E você certamente está familiarizado com o fenômeno denominado atenuação. Este fenômeno observado nos tecidos ocorre pela conversão de energia sonora em energia térmica e ou cinética. Porém, estes efeitos promovidos pelo transdutor de ultrassom são rigorosamente controlados para garantir a segurança dos equipamentos utilizados em medicina diagnóstica. A energia ultrassônica tem sim o potencial de causar danos aos tecidos. Sabemos disso através de extensa literatura sobre o efeito do som, mas não existem relatos sobre danos biológicos relacionados aos equipamentos utilizados em medicina diagnóstica. Isto porque é mínima a exposição às ondas sonoras e eu já te explico o porquê. Durante o processo de produção de um equipamento, são aplicadas diferentes formas de quantificação de energia ultrassônica. Lembrando que energia é a quantidade de trabalho realizado e é a pressão acústica a manifestação da energia sonora. Além da quantificação da pressão acústica, estimamos também a potência do transdutor, ou seja, estimamos a quantidade de energia que é transferida aos tecidos por unidade de tempo, que este, por sua vez, é representado em watts. Alguns fatores influenciam na intensidade de energia expedida por um transdutor. Primeiro, a amplitude da onda sonora. Se dobrarmos a amplitude de uma onda de feixe, aumentamos a sua intensidade ao quadrado. Lembre-se disso.
Outra forma de aumentar a intensidade de emissão em uma região é através do aumento da densidade de feixes numa pequena área. Um bom exemplo desta estratégia é a aplicação do foco. Não menos importante é o fator temporal. Felizmente, durante a formação de imagem, a energia sonora é transmitida de forma descontínua. No modo bidimensional, o período efetivo de emissão fica em torno de 0,1 a 1% do tempo de um estudo. Porém, durante um exame Doppler, o tempo de emissão ele pode variar qualquer coisa entre 0,5 a 5% do tempo. A exposição ao ultrassom ela pode promover dois efeitos biológicos predominantes. O primeiro é o efeito térmico, causado pela absorção da energia que promove o aquecimento na área de interesse. E o segundo é o efeito mecânico, conhecido como cavitação, que é secundário à compressão e descompressão do tecido, gerando potencial dano tecidual. Quando falamos em índice térmico, estou me referindo à variação de temperatura do tecido após 1 hora de exposição contínua de onda sonora numa dada região. No entanto, existem algumas considerações pertinentes. O aquecimento de uma região ele é influenciada por alguns outros fatores. A alta perfusão do tecido reduz o risco de aquecimento. A sua localização em relação à zona de foco minimiza o aquecimento. Transdutores de alta frequência tendem a causar maior aquecimento. O tipo de tecido também importa. Tecido fibroso aquece mais. A densidade tecidual também. O osso aquece mais que partes moles. E o tempo de exposição, finalmente, a modalidade do estudo. Isso tudo interfere na maior ou menor índice térmico de um exame. O valor mágico de segurança ele deve ser menor do que 1,5 graus Celsius. Este valor é sempre sinalizado no monitor do equipamento. Observe que neste estudo aqui, se expusermos o paciente a 1 hora de exame na mesma área, ocorreria um aumento da temperatura local em 3 graus. Obviamente, fatores discutidos anteriormente interferem na maior ou menor incremento de temperatura local. O risco de cavitação ele é representado pelo índice mecânico. Estudos com alto índice mecânico promovem a formação de microbolhas não estáveis que, ao colapsarem, danificam o tecido. A cavitação ela foi reportada em estudos realizados em animais quando expostos a ondas ultrassônicas de altíssima intensidade, em torno de 10 watts por centímetro quadrado. Intensidade essa que é 10 vezes maior do que a permitida por equipamentos diagnósticos. Todos os fabricantes eles são obrigados a demonstrar no monitor o índice mecânico e o valor seguro ele deve ser menor do que 1,9. E podemos ver que neste estudo o índice mecânico é de 1,4, dentro de uma faixa aceitável. Em 2011, a Sociedade Americana de Ecocardiografia publicou uma recomendação para uso seguro do ultrassom diagnóstico, indicando que esta modalidade tem baixo risco e não há evidências de efeitos adversos. O artigo sugere que sigamos o princípio ALARA, um acronîmio em inglês para o menor tempo razoavelmente possível de exame. Em resumo, devemos sempre avaliar o risco e o benefício de um estudo, minimizar o tempo de exposição e aplicar a menor intensidade possível, evitando assim escanear desnecessariamente uma mesma área por um longo tempo. Agora que você aprendeu os parâmetros de um exame seguro, responde aqui para mim. Algum paciente já se recusou a fazer um exame de ultrassom porque tinha receio
quanto à sua segurança? Deixe a sua resposta na caixinha de comentários. E se este conteúdo te ajudou a examinar melhor o seu paciente, então me ajude a ajudar mais pessoas deixando o seu like e compartilhando este vídeo. Na próxima sessão, vamos falar sobre regrinhas básicas de documentação de um estudo POCUS. Espero que tenham gostado e te encontro na próxima sessão.